Seja bem-vindo a mais um quadro de entrevistas do blog Dicas Literárias. E hoje estamos continuando a rodada, né, em parceria com a editora Iluminari, patrocínio da editora, com entrevistas com seus autores. E hoje eu trago para vocês uma autora carioca, nascida em Rio de Janeiro, ela em 1992, é nova ainda. Maiara Barros, ela se formou em jornalismo pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Atualmente faz mestrado em comunicação pela mesma universidade. Tem um livro publicado solo pela editora Caleidoscópio, o nome do livro dela, e também tem participação em várias antologias. Hoje trago para vocês. Seja bem-vinda, Maiara. Olá, obrigada, gente. Obrigada por me receber aqui no canal. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês. Prazer é nosso, prazer é meu. Eu preparei algumas perguntas aqui sobre você, né, em relação à sua biografia, seus livros. Ok. E gostaria de saber assim, como você começou a escrever. Eu sei que você é jornalista, tal, isso é uma área da escrita, né? Sabemos. Mas assim, e a paixão pela literatura, como foi que surgiu? Então, quando eu era bem pequena, meus pais já me incentivavam a ler e tal, eu fazia textos para a escola, mas aí eu comecei a ler Harry Potter. E lendo Harry Potter eu fiquei com essa vontade de ser que nem a J.K. Rowling. Foi um sonho de criança, essa coisa assim. E aí eu coloquei na cabeça que eu ia escrever. Passei fazendo história de criança mesmo, mostrando pros meus pais só e tal. E aí eu criei um blog, comecei a escrever no blog e comecei a juntar esses contos durante um tempo, até que eu achei que eu tinha uma quantidade interessante de contos e aí eu mandei para a editora e acabou que eles aceitaram publicar a minha primeira coletânea de contos, que é também o meu primeiro livro solo, e eu espero que esse seja o primeiro de muitos. Então no caso, o Caleidoscópio um livro de contos, no caso. Isso, Não um isso. romance, né? Não, não é um romance. São 20 contos, se você contar o prólogo como um conto. Entendi. Tem quantas páginas, mais ou menos, o livro? Tem umas 55, 60 páginas, é bem fininho. É uma leitura Então, leve. os próximos que virão serão, tenha certeza, viu? Eu vou passar da 100. Eu tô com ele aqui do lado, se quiserem Pode ver. mostrar Tá ele aí, aqui, coloca ó. ali na câmera. Nossa, ficou lindo. Vira aí atrás. Não. É brilhosa, né, a capa? Sim, a capa é brilhosa. Aí, uma coisa que eu Belíssimo. gostei bastante é que eles botaram os desenhos no livro. Ficou Arabescos. bem delicado. É. No caso, você já tem algum outro livro em produção, alguma outra ideia? No caso, vai continuar com contos ainda ou já pretende ingressar no romance? Eu estou trabalhando numa história mais longa, numa saga, que eu não sei quantos livros vai ter, eu ainda estou planejando, ainda estou escrevendo. Mas enquanto eu estou trabalhando nisso, eu vou entrando em antologia, vou publicando contos. E eu tenho uma conta no Wattpad, que depois eu posso botar o link e passar para Ok. vocês, onde eu publico alguns contos de concurso do próprio Wattpad que eles fazem, né? E Uhum. um livro que eu estou participando do Watt's 2016. Que bom. Pode sim. Depois você manda para a gente que a gente disponibiliza lá no evento. Então, é de onde você ter essas ideias para escrever seus contos? Assim, você do dia a dia você vê alguma coisa, você sem desejo de escrever isso? É de alguma história que você ouve? Como é que surge? Um sonho, alguma coisa? Algumas são de sonhos. Eu tenho alguns sonhos bem vívidos. É bem interessante você pegar a inspiração, ainda mais quando o sonho é bem louco. E aí você não sabe muito bem o que está acontecendo. E quando você senta para planejar a história, você fica tentando dar sentido para aquele sonho. É um exercício bem interessante. Eu também pego muita inspiração de músicas que eu escuto. Às vezes vem cenas na minha cabeça ouvindo música. E situações do dia a dia. Às vezes eu vejo um fato curioso, alguma coisa assim que faz a minha cabeça começar a pensar. Alguns contos do livro, inclusive, foram escritos a partir de momentos que eu presenciei. Eu fiquei, isso dá uma história. Interessante. Eu também, assim, também como, acho que você não sabe, assim, mas eu também sou escritor e a gente sabe, né, que realmente muitas cenas dos livros vêm nos sonhos, né? Ou então numa imagem, numa cena que você vê assim no meio da rua e aquilo ali você constrói. Assim, né? É muito interessante esse, esse prazer que assim, né, essa dádiva, né, que a literatura dá ao autor. Sim, sim.
Eu percebi que aqui pela sua biografia, que você trabalha na revista Avessa. Isso. Como é esse seu trabalho lá na revista? Então, a revista Avessa, ela tem o objetivo de publicar contos, crônicas e poemas. E aí a gente abre espaço para os autores mandarem esses textos para a gente e a gente publica numa edição digital gratuita. A gente não cobra nada, nem dos autores, nem de quem lê. É completamente voluntário o nosso trabalho. Foi uma ideia que eu tive com os amigos durante a faculdade e a gente resolveu botar para frente depois que nos formamos. Tá? Inclusive com inscrição aberta para a próxima edição. O tema da próxima edição vai ser suspense. Então, se vocês quiserem mandar seus contos, é até o final de julho que a gente está recebendo. Qual e-mail que envia? É contato@revistavessa.com. Ok, anota aí, pessoal, que a oportunidade não pode se perder a oportunidade, né? Principalmente seja numa antologia, seja na revista, o que importa é ter algo publicado. Então, aqui, eu percebi que, no caso, nesse seu primeiro livro, você já falou de onde veio a ideia dele tudo. Então, você está com participação na nova antologia que a editora vai lançar agora, que é de Contos Fantásticos. Isso. Como foi escrever esse conto, assim, o título dele? Dá um resumo, assim, básico sobre a história. O título do conto é A Pequena Sereia e a Princesa. E a ideia da antologia era fazer releituras dos contos de fada, dando algum final diferente ou alguma coisa, mudando alguma coisa, botando o seu toque pessoal. E eu resolvi tentar, né? Porque é sempre bom você tentar mandar contos para antologia, mesmo que não seja aceita a experiência, vale muito a pena. E a história eu demorei um tempo construindo, pensando direito o que eu queria fazer, qual caminho que eu ia levar, e eu acho que muita gente vai gostar do final do conto, porque foi muito bom escrever. Leiam a antologia. Você vai estar presente na tarde literária agora, acho que é no Rio, a terceira tarde, né? Você vai estar presente? A terceira tarde foi final de semana do dia 16, 17. Então já teve, né? Já foi. Você Sim, eu participou? estive lá. Foi o pré-lançamento do meu livro. Foi muito bom. Deu para bater papo com outros autores e com os leitores. Foi uma ótima experiência. Eu espero poder participar da próxima também. Eu percebi que você vai estar na Bienal, o lançamento oficial vai ser na Bienal, né, de São Paulo. Isso. Como você, assim, está ansiosa para o lançamento? O que é que você Eu tô espera do dia? muito ansiosa, muito ansiosa. Até porque a Bienal, independente de Bienal de São Paulo, Bienal do Rio, Bienal de Minas, a Bienal em si é um evento, é um dos maiores eventos literários do Brasil e é muito assim. É a primeira vez que eu vou na de São Paulo, porque sendo carioca eu nunca tive a oportunidade. E já ir assim como autora é um sonho realizado. Eu tô muito ansiosa. Eu vou estar lá dia 31 de agosto. Dia 31, né? Qual o número do stand já tem? Se eu não me engano, é M36. Mas tá no Facebook direitinho, eu posso passar os dados depois. Ok. Então você já começou a planejar algum livro assim para sair na Bienal do Rio ano que vem, que esse ano é São Paulo, outono é Rio, né? Sim, sim. Se eu conseguir terminar de escrever e conseguir publicar, eu espero ter um próximo livro na Bienal do Rio, sim. Mas vamos ver se o meu ritmo é o suficiente para eu chegar lá, porque além de estar escrevendo, eu também tenho que lidar com o mestrado, né? E é muita carga de leitura, muita coisa para fazer. E aí tem que ver se eu vou conseguir balancear essas coisas na minha vida. É até uma pergunta que eu ia fazer. Como é que você consegue assim, né? Porque só a faculdade em si já é puxado, né? E um mestrado, então, no caso, você dividir seu livro para um mestrado, para a revista, escrever, como é que você consegue? É uma loucura, porque a gente decidiu que a revista ia ser bimestral justamente para a gente ter esse tempo, para ter certeza de que a gente ia conseguir, pelo menos se não conseguir no dia que a gente falou, não, vai estar no dia primeiro, a gente atrasa só 1 ou 2 dias, tá sempre. A gente se deu esse tempo, ter certeza que é para manter o compromisso, né? E aí a questão de escrever e estudar é loucura mesmo. Você escreve quando tem inspiração, às vezes no meio da aula, eu pego meu caderno, começo a escrever, porque para não deixar passar a ideia. E estudar, que nem a louca, quando tem os trabalhos para entregar, é isso aí que a gente faz mesmo. Tem que ser a mil utilidades mesmo, né? Porque se for esperar o tempo livre, não vai encontrar. Não vai encontrar. Você tem que escrever quando dá, porque se você ficar esperando inspiração,
Você vai ficar esperando para sempre. Então, no caso, você não tem, assim, tipo, um horário, não reserva horário, né? Tipo, de madrugada ou à noite, assim, para escrever. É um sonho que eu tenho poder fazer isso e reservar um horário para escrever. Não, esse é o meu horário de escrita, nada me interrompe nesse momento. Mas a minha vida está muito corrida para eu ter certeza que eu vou ter esse tempo. Então eu não posso fazer isso. Eu escrevo quando dá, eu tento escrever pelo menos um pouco todo dia, mas nem sempre dá, e às vezes nem sempre eu escrevo coisa de literatura mesmo. Às vezes eu tenho que escrever artigo para o mestrado, essas coisas É, que às vezes tomam prioridade dependendo do momento. entendi. Então, no caso, você ainda não conseguiu, assim, arrumar um tempo para você, podemos dizer assim, deixa eu ver, determina, não, eu vou ter esse dia tal, vai ser para tantas horas eu vou ter para escrever um conto, alguma coisa, né? Você ainda só acha que depois do mestrado você consegue se planejar. Eu tento escrever bastante no final de semana, que é um momento, assim, que, não tem nada para fazer esse final de semana, eu sento lá e escrevo um pouco. Mas às vezes sempre tem evento de família, passeio, essas coisas que a gente não pode deixar o social de lado, senão a gente enlouquece também, né? Sim, Mas realmente. eu tô com essa esperança de que depois do mestrado, quando eu já estiver trabalhando com a vida mais tranquila, eu vou ter um tempo mais fixo para escrever. Esse é o sonho, eu acho que todo autor, né? Sim, Ter sim. um tempo livrezinho para escrever. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação ao mercado literário. Assim, qual é a sua visão? Você acha que o mercado literário tem melhorado, tem piorado, tem sido difícil um autor publicar um livro aqui no Brasil? Publicar é sempre difícil de chegar nas editoras maiores, né? Você precisa ter já ser conhecido na mídia para chamar atenção, ou então ter alguém que te indique, que banque você, tipo, não, essa pessoa vale a pena, investe nela. Mas eu não diria que publicar é difícil, até porque com os meios de autopublicação você pode ir lá e bota seu texto no Notepad, paga um capista, joga na Amazon e começa a ganhar um dinheirinho. O mais difícil é divulgar. Porque não adianta você publicar sozinho por editora e deixar o livro morrer na caixa, na sua estante. Realmente. Se ninguém ouvir sobre o seu livro, ninguém vai comprar. Então, acho que o mais difícil, o mais importante é divulgar. É estar lá, aparecer nos eventos, conversar com os leitores, participar Até de porque, entrevista. até porque, mesmo sendo editora grande, ela não vai ser possível de. Tipo, uma editora grande ela publica 40, 50 autores por mês. 50 livros, né, no caso, por mês. Então não tem condições dela, tipo assim, não, vou reservar, vou pegar só o livro da Maiara e vou fazer uma divulgação no mês inteiro. É impossível, né? Então, realmente tem que partir do autor, essa parte da divulgação, eu também concordo com você. Acho que é uma parte mais difícil, porque publicar, você pode pagar para uma editora publicar o seu livro, você pode publicar e-book na Amazon, tudo, mas acho que a divulgação é a parte mais difícil. Sim, exatamente. Para você, assim, você acha que um autor iniciar publicando em antologias, no caso a Illuminari, a gente sabe que a Illuminari publica muitas antologias, né? Ela começou Sim, com sim. antologias, está crescendo bastante, sempre tem um edital aberto. Você acha que isso é uma boa iniciativa, um autor que está começar por antologias, no lugar de um romance ou um livro solo? Eu acho ótimo, até porque às vezes o autor ainda não tem experiência, nem ideia para escrever um romance mais longo e participar de antologia, além de ajudar a te dar nome, a montar um currículo de escritor, por quando você chegar, teve a sua ideia, escrever um romance, você chega na editora e fala para eles, então, esse não é o meu primeiro trabalho, eu já fiz isso, 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 isso. Isso te dá uma credibilidade perante a editora. É sempre bom Realmente. você criar esse currículo de autor para quando você chegar lá na frente e estiver falando com a editora para fechar um contrato. Então, eu já tive essas coisas, eu tenho uma base de leitura relativamente confiável. Então, a experiência de antologia é muito boa. Mas, além disso, mesmo que a antologia não seja um sucesso de vendas, que muita gente não escute, é uma oportunidade de você conhecer outras pessoas no meio, conhecer outros autores, conhecer as pessoas que montam antologia, conhecer as editoras. Então, participar da antologia, passando,
sendo escolhido ou não, é uma oportunidade de você conhecer quem está no meio, de fazer contatos, que também é muito importante. Realmente. Até porque, às vezes, tem autores assim que não gostam, né, de participar da antologia, porque dizem, não, que o livro não é todo meu, sei o quê, estou dividido com vários autores. Mas eu acho que isso é que é o diferencial, né? Você vai ter a oportunidade de entrar numa antologia que consiga sucesso, consiga umas boas vendas, isso já é bom, como você diz mesmo, até para o próprio currículo do autor, né? Porque, queira ou não, você não vai ter um livro solo, mas você vai ter várias participações em antologias, tem antologias que ganham até prêmios, né? Sim, sim. Então você, assim, percebo que você não tem muito tempo, né? Mas como você arruma algum tempo para ler aqui, pelo menos no ônibus, alguma coisa, ler algum livro, que a gente que é autor Dá pra... tem que estar lendo, né? Sim, sim, sim. Dá pra ler quando eu tô indo pra faculdade, porque eu passo, tipo, 1 hora indo e voltando. Então sempre tem aquele tempinho de você sentar no metrô ou em pé, balançando, você pega o celular e lê o Wattpad, lê um PDF, ou então vai com o livro e fica lá lendo, tentando não cair. Sempre dá um jeito, sempre tem um jeito de ler. Sempre tem que encontrar esse jeitinho. No caso, você assim já mais ou menos assim, porque eu vi que você gosta da escritora de Harry Potter. Sim. Além dela, você tem outro autor assim que você acha que foi inspiração para despertar esse gosto Com ali certeza, de com escrita em certeza. você? Fala um pouco Com sobre ele, certeza. assim. Eu posso citar a Cecília Meirelles, que foi uma grande inspiração para mim desde muito nova, que eu li um livro de poemas dela no ensino fundamental ainda. Eu sou apaixonada pela Cecília Meirelles. Eu gosto muito da Clarice Lispector também, amo de paixão. O Rafael Dracon, que escreve fantasia nacional. Nossa, os Sim, livros dele são conheço. maravilhosos. Ele tá até na Muito Leia, bom né, se eu não me também. engano. Sim, ele tá publicando pela Leia e ele tem alguns pela Roku também, se eu não me engano. Ele tá crescendo. É um nome nacional aí que tá ganhando espaço. Quem Eu sabe você gosto. daqui uns anos você não esteja como ele. Ai, quem dera. E eu gosto também da Jane Austen, que é um clássico da A Jane literatura Austen, inglesa. acho que tem uma pessoa que não gosta dela, né? É muito difícil. Porque os livros dela são muito bem escritos, então conquista realmente o leitor. Mesmo que tenha aquela construção antiga, né? Podemos dizer, há 200 Uhum. anos ela escreveu um livro daquele, mas assim mesmo não perde o encantamento da construção da escrita do livro dela, né? Nunca, nunca. Adoro os livros. Me dê assim, diga 3 dicas que você daria para um autor também assim iniciando como você, para tipo, às vezes você quer escrever, às vezes não tem, tá com a ideia, mas não consegue escrever. O que é que você faz assim para driblar isso, alguma coisa assim? Quais os macetzinhos você usa para poder conseguir escrever? Então, quando você tá naquele momento, eu tenho a ideia, mas não consigo colocar nada no papel, eu tenho algumas estratégias para esses momentos. A primeira vai ver alguma coisa, vai assistir um filme, vai ler um livro, para ver se aquele tipo de narrativa te dá um caminho. Não, eu posso fazer isso. Se isso não funcionar para você, escuta uma música, esquece a história que você tá na cabeça, bota o papel no lápis, a mão no teclado e deixa sair, escreve o que vier na cabeça sem filtrar nada, vai soltando a mão. Às vezes sai coisa legal, às vezes não, mas pelo menos é um exercício para você soltar, parar de tentar editar antes de escrever. Porque muitas vezes o problema é que você tá pensando, não, eu tenho que escrever, mas tem que sair perfeito. Aí você se trava. Então, esse de você esquecer da vida, só deixar as palavras saírem sem pensar direito no que você está fazendo, ajuda você a esquecer que você tem. Esquecer esse lado perfeccionista que todo escritor tem um pouco. E a última dica é: se você está travado porque não tem ideia, procura prompt na internet, que tem vários, tipo, ideias de frases de início, ideia de tema. Tem vários sites que tem geradores aleatórios de história, de nome de personagem, de cenário. Essas coisas podem te ajudar. Né?
a pensar num caminho para seguir também. Eu gosto de brincar com essas coisas de vez em quando. Porque, assim, no caso, isso seria um exercício, né? Para a memória, para Sim, você conseguir, para sua mente, tentar despertar, começar a formular alguma ideia, né? sim, sim. Eu acho que já estamos com mais de, acho, quase 30 minutos, né? Então, antes de terminar, eu gostaria de saber, assim, Tives, você chegou, participou daquela Feira do Livro em Buenos Aires, você chegou aí? Não, isso foi antes de eu assinar o contrato com a editora. Não tive oportunidade de Nem, ir. você já tinha participado de alguma antologia antes? Ou primeiro Não. veio o livro e depois as antologias? Primeiro veio o livro, depois as antologias. Ah, Até porque eu não conhecia a editora antes. Eu descobri a Iluminari quando eu estava procurando a editora para mandar o livro. E então, aí que eu como fui foi olhar as assim? antologias. Tá aproveitando, como foi conhecer a Iluminari? Como é fazer parte da editora? Eu me senti acolhida, porque a Iluminari tem vários projetos para divulgar o trabalho dos seus autores. Tem sempre um projeto aparecendo e está sempre abrindo antologia que as pessoas podem participar. Então, eles dão bastante atenção. Eu gostei bastante. Isso é bom, né? Até porque tem certa, assim, nem toda editora dá atenção às vezes ao autor, né? Depois que publica, esqueceu e não quer mais saber. Quando tiver outra coisa nova, você envia, aí eles pegam novamente. Mas às vezes não tem um certo zelo, né? Com o É, autor. exatamente. Ok, então deixa assim sua frase ou sua mensagem para os seus leitores, para a gente finalizar. Tudo que eu posso pedir para vocês, leitores, é deixarem a imaginação de vocês voar e escrevam bastante, leiam bastante. Ok, para quem está aqui nos assistindo, vai ter um. Provavelmente, vou lançar no evento. A Estudo Dica que vai ter um sorteio com a editora. Então, para participar, vai estar o link na descrição do vídeo. Ok? Deixe o seu gostei, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau. Tchau!